passar a palavra para o Davidson, tem aí os 40 minutos. Fica à vontade. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite por estar aqui com vocês nesse diálogo, nessa turnê de conversas que vocês vão ter aí. Começou hoje e vai seguir. Queria agradecer, né, a Escola de Defensoria, o Núcleo de Infância e Juventude, e agradecer a Daniela pelo convite. E a Daniela é uma pessoa que tem me ensinado muito e tem sido uma grande contribuição para a Unifesp, né, as suas pesquisas, porque tem ajudado a gente também a olhar para o mundo real, né, de certa forma. E aí a minha tarefa aqui, eu não sou nem da criminologia, não sou da área jurídica, desconheço o cotidiano de trabalho de vocês, mas eu queria trazer algumas contribuições que podem ser úteis para a gente fazer um diálogo, pensando aí um pouquinho na seletividade penal, né? E aí eu queria trazer alguns elementos teóricos para a gente pensar essa seletividade. Você pode colocar o data show, por favor? Pode colocar na primeira. Obrigado. Eu começo com esse slide. Algumas pessoas podem estar assustadas, mas a provocação que eu queria fazer é para a gente pensar um pouquinho, né? Quais são esses critérios de seletividade e qual a relação que essa seletividade tem quando a gente pensa do ponto de vista de gênero e raça, ou precisamente quando a gente olha para os nossos números, para os números do público, da maioria do público que vocês trabalham. Qual é o impacto dessa seletividade para homens jovens negros? Embora, se a gente fizesse também um olhar para pensar as mulheres jovens negras, a gente também teria um cenário assustador e muitas vezes é um cenário, inclusive, invisível nas reflexões sobre encarceramento e sobre o sistema penal ou socioeducativo. Mas então eu queria trazer algumas reflexões pensando gênero e raça para dialogar com os dados do Bruno. E aí muito legal poder falar depois dele, porque eu queria partir de onde ele permitiu a gente chegar, né? Que é a gente olhar... eu queria partir daqui, né? Isso aqui é um gráfico do mapa do encarceramento. E aí, para a gente pensar isso, acho que tem duas coisas. Uma coisa que o Bruno já adiantou, que é uma continuidade entre o socioeducativo e o penal, quando a gente pensa o perfil da institucionalização das pessoas. E uma outra coisa é uma coisa que eu venho aprendendo com a Daniela, que é da gente pensar até que ponto o socioeducativo é socioeducativo ou ele é sociopunitivo. E aí quando a gente olha esse perfil, e aí eu queria trazer alguns elementos para a gente dialogar nesse sentido, né? Mas uma das coisas que o Bruno já trouxe, mas só colocando um gráfico diferente, é isso aqui que a gente está vendo, né? Quando a gente olha o sistema penal, e aqui a gente está falando de adultos, existe um perfil de presos, né? O gráfico, se a gente olhar rapidamente... Não sei se isso aqui... tem. Eita, passou aqui. Se a gente olhar rapidamente, as pessoas que são presas, a maioria são jovens, a maioria são pessoas de baixa escolaridade e a maioria são pessoas negras. E aí, eu sei que eu não preciso falar isso para vocês, mas eu preciso falar isso para vocês, que esse é um mapa de quem é preso e não de quem pratica crime. É importante que se diga isso. Porque a gente poderia discutir, inclusive, o que se define como crime, qual é o critério para definir um crime, um critério histórico, social, etc. Mas quando a gente pega aquilo que se define como crime, a gente tem uma disparidade aqui entre esse gráfico e a realidade. É só a gente olhar problemas muito recentes, se a gente pensar o caso da Lava Jato, né? Ela é muito educativa para a gente entender que o sistema prisional ele não está aí para todos e mesmo quem acesse não vai permanecer, quer dizer, a permanência depende de uma série de elementos sociais, econômicos aí que vão influenciar em quem fica e quem sai, né? Então é importante lembrar que esse gráfico ele não diz sobre quem pratica o crime ou quem é acusado de crime. Ele não diz quem pratica, ele diz quem é acusado. E ele dá um mapa de quem está preso, né? E quando a gente olha esse mapa, inclusive, tem um monte de gente aqui que provavelmente, para usar uma gíria da cadeia, está de cadeia vencida, mas que ainda está ali cumprindo porque não vai ter os mesmos recursos para acionar direitos humanos que são pensados aí para
a população em geral, inclusive para quem é acusado de algum crime, né? Então, acho que esse é um ponto de partida. Mas eu queria trazer algumas reflexões para a gente pensar um pouquinho nos caminhos dessa seleção, né? E como que o racismo ele é um dos elementos para a gente considerar na seleção, na seletividade. Não é o único, e acho que tem... quando a gente pensa, né, a questão penal, quando a gente pensa a violência, quando a gente pensa a seletividade, é um conjunto de fatores articulados de forma complexas e que às vezes um estudo de São Paulo não serve tanto no Rio, ou às vezes, mas ao mesmo tempo é necessário dizer que o racismo é um elemento que inclusive tem sido desconsiderado, inclusive por muita gente boa, muita gente que vocês respeitam, da criminologia crítica, inclusive, não só pessoal de direita, que odeia pobre, mas às vezes há uma desconsideração do racismo como um dos elementos que compõem a organização da sociedade. Então eu queria trazer algumas coisas para a gente pensar nisso, né? E aí, para começar, eu trago esse desenho, essa imagem aqui, do Spider-Man, ou do Homem-Aranha, né? Do Homem-Aranha preto. Há um projeto para se apresentar o Homem-Aranha negro. E aí é muito interessante pensar, por exemplo, na quantidade de protestos que esse protótipo levantou nos Estados Unidos e fora dos Estados Unidos, né? Era impensável um super-herói preto. Eu estou trazendo isso porque isso não é um caso isolado. Se a gente pensar a campanha do Boticário agora pro Dia dos Pais, quando tinha um pai com uma família preta, e as pessoas ficavam muito indignadas, dizendo assim, nossa, mas não vai diversificar? Por que só tem pai, filhos e esposa preta? Isso é racismo ao contrário, etc. Né? Eu queria começar daqui para a gente pensar o quanto que a nossa sociedade, não só o sistema penal, mas o quanto que a nossa sociedade tem uma dificuldade de pensar as pessoas negras como seres humanos. E isso vai ter influência também no trato que vai se dar para as pessoas negras quando a gente pensa o sistema penal, né? Aliás, é bem engraçado o que está escrito aqui no balãozinho ali, né? Eu sou o Spider-Man. Se a gente pegar as placas de manifestações contra o racismo na época do Martin Luther King, você tinha homens negros com a placa escrito I am a man, eu sou um homem. Porque, de fato, o racismo não é só chamar alguém de macaco, mas é uma dificuldade de pensar negros e negras como parte da humanidade, como parte de alguém que merece ser visto como sujeito de direitos, por exemplo, né? Então, começar por aqui é interessante. E aí, quando a gente pensa essa discussão, tem um elemento que ajuda muito a pensar, que é a discussão sobre masculinidades. Eu não sei se vocês conhecem, mas hoje existe, dentro dos estudos de gênero, há algum tempo vem se discutindo que não basta só olhar para as mulheres, mas é necessário também pensar os homens e a socialização dos homens e como que os homens são socializados para serem homens e o quanto que essa socialização implica também uma vida violenta, enfim. Uma coisa interessante quando a gente pensa os estudos de masculinidades é que também a nossa forma de se entender como homem, ela também contribui para uma vida violenta, né? Se a gente pensar os mitos de masculinidades no Ocidente, se a gente pensar o filme 300, aquele bando de homem musculoso que vai salvar a mocinha que está em perigo, esse tipo de masculinidade nos forja e, ao mesmo tempo, ela também ajuda a pensar. Quando a gente compara quantitativamente números brutos, tanto mortes por causas externas quanto população carcerária, o número de homens é muito maior que o de mulheres. Tem uma questão aqui que eu queria trazer para reflexão, que é a própria dimensão de gênero da violência e o quanto que a nossa sociedade ela educa para uma existência violenta, né? E o que é interessante quando a gente pensa o racismo? É que, do ponto de vista de gênero, em primeiro lugar, os homens negros, se a gente colocar a questão racial como um dos elementos, os homens negros são homens. Óbvio, né? Os homens negros são homens. Mas isso não era óbvio e muitas vezes não é óbvio nem para os estudos sobre masculinidade. Isso acontece também nos estudos sobre as mulheres. Muitas vezes se fala de uma mulher e as mulheres negras não são incluídas. E muitas vezes nos estudos de masculinidades os homens negros não aparecem. Mas isso também não aparece numa certa ideia de homem. E aí eu queria desenvolver isso um pouquinho para a gente pensar. Existem vários estudos sobre masculinidade, já há um tempo que tem esses estudos, mas é só recentemente que começa a surgir discussões sobre masculinidades negras. E aí eu coloquei alguns sobrenomes aqui
de autores, de estudos que vêm pensando masculinidades negras. E uma das coisas que vem se discutindo é em que medida o racismo ele influencia a minha forma de ser homem. Eu estou pensando em gênero e raça, mas eu não estou descartando em nenhum momento, antes que alguém pergunte, a dimensão de classe, que é estrutural aqui para essa análise. Mas em que medida o racismo impacta, influencia a minha forma de ser homem? Porque o próprio machismo ele já limita a minha forma de ser homem. Embora o machismo privilegie os homens, o machismo, a Eliette Safiotti dizia, ela obriga o homem a pagar muito caro pelo poderzinho que ele tem. Ela escreve um livro chamado Poder do Macho, para dizer que em nome desse poder o homem ele tem que abrir mão de dimensões importantes da sua humanidade, como o afeto, o carinho, como a fragilidade. Você tem perdas nesse ganho, nesse privilégio patriarcal. Então a pergunta que eu queria trazer é em que medida o racismo influencia a minha possibilidade de ser homem, né? E aí uma coisa que é interessante da gente pensar é que numa sociedade machista que tem uma certa expectativa sobre o que é ser homem, tem uma certa expectativa sobre o que é ser mulher, e essa sociedade cobra o homem para corresponder a essa expectativa, cobra a mulher, e ela pune quem não se enquadra, quem não corresponde a essas expectativas. E na expectativa de ser homem, o homem é aquele que se arrisca, é aquele que salva, é aquele que é o provedor, é aquele que é o cara, que é o... Aliás, se a gente pensar na ideia de herói, do Spider-Man ao filme 300, do Velozes e Furiosos a qualquer um, é sempre o homem que, nessa ideia machista, que é o sujeito da história, onde as coisas acontecem. E a sociedade diz isso para os homens, para nós, né? Desde pequeno. Se você quer ser o homem admirado, desejado, você tem que ser esse homem. Esse homem que enfrenta, que arrisca. Aliás, tem um autor que estuda masculinidade que ele fala, inclusive é preferível morrer com 30 como Ayrton Senna do que morrer com 70 sendo um Zé Ruela. Porque a sociedade diz pra gente que isso aqui é chegar perto de Deus. Isso aqui é ser admirado, é ser desejado, é ser... Então, quando a gente pensa nesse ideal de ser homem, como ele fica numa sociedade de classes? Em que o consumo é mediado pelo capital. Eu tenho que ter dinheiro para poder ter acesso. Se eu não tenho dinheiro, como que eu tenho acesso? Acho que essa é uma questão interessante, porque, de um lado, a gente educa e oferece, como única possibilidade, um certo jeito de ser homem, mas a segunda pergunta é, quais são as possibilidades reais que a maioria dos homens tem para corresponder a esse ideal de homem, que essa sociedade machista diz que eu tenho que corresponder? Quais são as possibilidades reais quando eu penso uma sociedade de classe? E quando eu penso uma sociedade como a brasileira, a gente pode pensar outras, a gente pode pensar a Noruega, a gente pode pensar em que o próprio capitalismo é racializado, em que a própria classe não se entende quando eu não olho o quanto que você tem locais fixos para as pessoas a depender da cor, da origem, da nacionalidade, etc. Quais as possibilidades que eu tenho para corresponder? Quando eu olho para a história do Brasil, um país que, na maior parte da sua história, ele foi mediado pela escravidão, faz só 130 anos, aliás, nós estamos há 130 anos da abolição. Faz só 130 anos que a gente saiu da escravidão. A maior parte foi na escravidão. O que isso implicou para homens e mulheres, negros e negras? O que isso implicou para que os homens negros pudessem corresponder a esse ideal do ponto de vista de possibilidade concreta? Tem uma estudiosa chamada Sueli Carneiro, uma filósofa, que ela fala de um conceito de matriarcado da miséria. Porque ela... ao olhar para o Brasil e ao olhar a situação das mulheres no Brasil, ela vai observar que, mesmo quando acaba a escravidão, e eu tô numa sociedade patriarcal que espera que o homem seja o provedor, mas quando eu pego um estado como São Paulo, no 14 de maio, porque o 13 foi aquela festa, mas no 14 de maio, quando o homem negro vai procurar emprego para buscar ser o provedor, ele vai encontrar não só uma criminologia positivista, lombrosiana, que acredita que o negro é biologicamente propenso a ser bandido, mas ele vai encontrar toda uma sociedade que acredita que o negro não é o trabalhador ideal. Ele não se for possível contratar um branco ao invés de um negro, contrate, porque, aliás, se a gente pegar Nina Rodrigues, se a gente pegar Euclides da Cunha, se a gente pegar os clássicos do Brasil dessa transição do século XIX para o XX, o negro vai ser o grande culpado pelo atraso do Brasil. Então, toda vez que se podia escolher entre um trabalhador branco e um negro, se escolhia o branco, porque o branco era considerado, o trabalhador europeu era considerado como alguém que viria para elevar, para desenvolver o país, né? E esse homem negro, que até durante 300 anos foi quem produziu, ele sai da escravidão, ele vai
para lugar nenhum, ele vai para o desemprego, ele vai para a marginalidade, ele vai para atividades que não são consideradas dignas, ele vai porque a sobrevivência tem que ser garantida, mas em muitos momentos ele não vai para lugar nenhum, ele fica na cachaça, ele fica esperando, ele fica... Então a Sueli Carneiro vai falar, isso vai colocar um novo contexto, porque ao contrário da mulher negra, no 14 de maio, se até o 13 ela trabalhava nas casas como mucama, no 14 ela vira empregada doméstica. O homem negro, até o 13, ele trabalhava. O Clóvis Moura diz que inclusive na produção, nas fábricas, tinha escravos, e eles eram negros. Mas depois do 14 não tem espaço para esse homem. E esse homem não vai conseguir corresponder a esse ideal que essa sociedade diz que é de homem. E isso vai ter consequências concretas, inclusive para as relações de gênero, quando a gente pensa homens e mulheres negras. Esse homem negro vai ser sempre alguém que não chega, vai ser sempre alguém que de alguma forma não cumpre aquilo que está se esperando. Tanto do ponto de vista concreto, mas ele também vai ser visto como alguém, do ponto de vista simbólico, vai se criar uma imagem do homem negro como alguém que não é homem de verdade. E essa imagem ela vai sendo agregada por outros fatores. Se a gente pensar a história do Brasil, por exemplo, a gente tem, não a história do Brasil apenas, a história da modernidade, a gente tem em 1780 nem lembro agora, em 1791, a Revolução do Haiti, por exemplo, onde esses escravos, que não eram considerados homens, nem mulheres, não eram considerados gente, se rebelam e tomam o Haiti, a ilha de São Domingos, da França, e criam uma república autônoma. A Revolução do Haiti foi uma das mais interessantes da história da modernidade, também invisível. A gente fala da Revolução Francesa e não fala do Haiti. Quando a gente vem para o Brasil, não só a Revolução do Haiti, mas a luta dos quilombos e a própria Revolução do Haiti influenciou um monte de lutas negras no Brasil. E os negros lutaram de verdade. Se a gente pensar, por exemplo, na Revolta dos Malês, em Salvador, em 1835, a gente tem escravos tentando fazer uma revolução em Salvador, na época que Salvador era a capital do Brasil. E a ideia da revolução era parecida com a Revolução Francesa. Vocês lembram o lema da Revolução Francesa? Não é igualdade, liberdade e fraternidade. Era que seja enforcado todos os padres com as tripas dos bispos. Esse era o verdadeiro lema da Revolução Francesa. E o lema da Revolta dos Malês era enforcamento aos senhores escravistas, porque eles têm nos matado. E enforcamento, inclusive, a quem estiver do lado deles, inclusive. E essas tentativas de luta, lógico que a Revolta dos Malês foi abafada, tinha um cagueta lá, um X9, e aí o bagulho moiou. Mas a gente teve várias lutas. A história do Brasil foi uma história de lutas negras. O Clóvis Moura fala que, inclusive, se não fossem as lutas negras, talvez a gente ainda estaria na escravidão. Por mais que a Inglaterra queria, por mais que você tinha uma elite do café que queria que a escravidão caísse, a elite escravista ela era e é tão forte que a gente é uma burguesia, uma elite que nunca rompeu com o seu atraso. Então, as próprias lutas negras foram criando também a imagem do negro ou como esse desajustado, que não serve, que nunca chega, esse homem tranqueira, ou de outro lado, como esse homem que dá medo, como esse homem que ameaça a ordem, que é uma ameaça à ordem. Para pensar nisso, eu queria trazer o pensamento de um autor, que eu não sei se alguns aqui eu tenho certeza que conhecem, chamado Frantz Fanon, um pensador martinicano que vem estudou o racismo durante a vida dele, ele é psicanalista. E o que ele fala para a gente pensar nessa ideia do negro como não humano? A gente pode pensar homens e mulheres negras, mas eu vou focar homens para a gente refletir. Ele fala que a nossa humanidade ela é algo aberto, é algo... Homens e mulheres, brancos e negros, tem potência para tudo. A gente pode fazer qualquer coisa. Mas o colonialismo, ou a sociedade ocidental, ela não vê assim. Do ponto de vista do gênero, por exemplo, a sociedade ocidental, antes do gênero, tem um problema que vem lá da Grécia, que a sociedade ocidental separa razão e emoção. E ela elege a razão como expressão universal da nossa humanidade. Só que, para além disso, ela apresenta essa razão como masculina. Tudo que, se a gente pensar o corpo, ele é sempre visto, ou a terra, nessa ideia ocidental, é visto como feminina. Mas não só isso, né? A ideia de que a razão é masculina faz com que os homens sejam vistos como racionais, e as mulheres sempre vistas como algo da natureza. Essa é um jeito ocidental, tem a ver com a história do Ocidente, e eu não vou entrar aqui nisso porque foge muito do nosso tema. Mas o que o Fanon vai dizer é que, além da Europa, do Ocidente,
que é a nossa sociedade ocidental, judaico-cristã, greco-romana, ter a razão como expressão da humanidade, como símbolo da nossa humanidade, essa razão ela é contraposta ao corpo. O corpo ele é objeto, a razão é sujeita. Assim como no cristianismo a alma era o sujeito e o corpo era o objeto. Assim como para os gregos, também o sensível e o inteligível, você tinha uma separação e o principal está no pensar. Essa separação ela é um problema em si, porque nós não somos assim, nós somos corpo e alma ao mesmo tempo. Mas, para além dessa separação, um outro problema da sociedade ocidental é que essa divisão ela vai ser produzida no período do colonialismo. Se a gente olha na história da Europa, ou do capitalismo, se vocês queiram, na história moderna da Europa, desde o Renascimento até o Iluminismo, é o momento que os europeus estão discutindo o que é o ser humano. E, na maioria das vezes, essa ideia de ser humano é o branco que vai ser apresentado como expressão dessa humanidade. Quando eu falo branco, estou falando do europeu, ou do ocidente, ou da Europa, ou do branco mesmo, porque muitas vezes, para alguns pensadores como Kant, o negro jamais conseguiria produzir arte como o branco, porque ele não biologicamente ele é subdesenvolvido. Ou para o Cesare Lombroso, que foi um autor que influenciou muito as políticas de segurança pública no Ocidente como um todo, inclusive no Brasil, o negro não desenvolveu a razão do ponto de vista biológico, jamais teria senso de moral como o branco, então por isso teria que ter uma lei diferente para branco, uma lei diferente para negro, um sistema de justiça diferente para um e um sistema para outro. Aliás, essa era a tese do Nina Rodrigues, um pensador que vai escrever um texto lá no final do século XIX chamado Mentes Criminais, ou Mentalidades Criminais, não lembro agora o título. O que o Fanon vai dizer para a gente é que, ao mesmo tempo que o Ocidente está discutindo o que é ser humano, no Iluminismo, no Renascimento, é um momento fundamental. Esse ser humano é o ser humano da razão, e a razão que garante a felicidade, é a mitologia ocidental. Ao mesmo tempo que se discute o que é ser humano, esse ser humano, toda vez que se pergunta o que é esse ser humano é branco. O europeu aparece como expressão universal de humanidade. Aparece como expressão universal de cultura, expressão universal de tecnologia. Se a gente pensar a história da humanidade, que a gente aprende na escola, não é a história da humanidade, é a história da Europa. Se a gente pedir em qualquer escola do Brasil para pegar o lápis cor de pele, as pessoas vão pegar a cor de uma pele. Seja o salmão, seja o rosa, seja o bege, é a cor de uma pele. Se a gente pensar o que é alguém culto, uma pessoa culta, conhecer uma pessoa culta, não era alguém que manja muito de funk. Uma pessoa culta é alguém que ouve Beethoven, Johann Sebastian Bach, Stravinsky, é alguém que já leu Marx, Foucault, Bakunin, Diderot, Voltaire. Esse é culto. Alguém que manja muito de funk, alguém que manja muito de tecnobrega e que consegue fazer você mexer o corpo, mesmo que você não gosta daquela música, porque racionalmente você precisa negar, esse não é culto, porque a cultura, a Europa é a própria expressão da cultura. Aliás, a Europa vira a expressão universal da humanidade. Quando eu não estou falando da Europa, eu especifico. Com a Europa eu nem preciso. Eu não falo, eu tenho um amigo branco, mas eu falo, eu tenho um amigo negro. Eu tenho um professor negro, mas eu não falo, eu tenho um professor branco. O que o Fanon está falando é que existe vários problemas aqui. O primeiro é essa separação entre corpo e alma. O segundo é essa ideia, ou entre razão e emoção. O segundo é essa ideia de que a razão é masculina e de que a razão é a expressão universal da humanidade. Se isso é verdade, vai dizer o Fanon, tudo aquilo que não não era para parecer esse negócio. Tudo aquilo que não era racional deixa de ser visto como humano e passa a ser visto como natureza, como coisa da natureza. Só que se essa ideia de razão ela é eurocêntrica, ela é europeizada, tudo aquilo que não é europeu também deixa de ser visto como humano. Quando eu falo humano, quem é humano que eu estou falando? Quando eu vou num evento sobre educação, qual é o sujeito que aparece? Quando eu vou num evento sobre saúde, quando eu vou ler sobre a história da humanidade, qual é a humanidade que aparece? Se a expressão da humanidade é a Europa, ou se a Europa é a expressão da humanidade, a segunda pergunta é, e quem não é europeu? E aí o Fanon vai dizer, quem não é europeu não é humano. Ou não é tão humano assim. Quem não é europeu está aqui no corpo, está do lado de fora da linha da humanidade. Está enquanto natureza. E muitas vezes as próprias mulheres também, mesmo que europeias, também são vistas aqui, fora dessa ideia de sujeito, apenas como objeto. Mas o Fanon vai dizer que tem um outro problema. Quando a gente pensa esse principal momento de desenvolvimento da Europa, ele corresponde também, o Marx vai dizer, né, só teve industrialização porque teve acumulação primitiva de capital.
E a acumulação primitiva pressupôs tanto uma exploração dentro da Europa, como pressupôs as colônias. É impossível pensar o capitalismo sem olhar para as colônias. E como que a colônia funcionava? O Caio Prado nos mostra que era impossível haver uma colônia de 1500 até 1900 sem escravidão. Todas as outras tentativas produtivas deram errado. Só que o que o Fanon vai dizer é que é impossível a escravidão sem a negação de humanidade das pessoas que estão sendo escravizadas. Para que a escravidão dê certo, para alimentar o colonialismo, e o colonialismo que alimentou o próprio capitalismo e que gerou essa sociedade, o melhor de nós, foi necessária a escravidão. Mas para a escravidão funcionar, era necessário que as pessoas escravizadas não fossem vistas como humanas, não fossem vistas como sujeitos, sempre, no máximo, como objeto. Aliás, o escravo é quem serve. O escravo é quem satisfaz o desejo de outro, de um senhor. Se o escravo não é visto como sujeito, e o sujeito é razão, o escravo não é visto como humano. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso abrir mão do escravo, porque eu preciso dele. Sem colônia e sem escravidão não tem capitalismo, não tem humanismo, não tem o melhor da Europa. Então, ao mesmo tempo que há uma invisibilidade de todo mundo que não é europeu, ao mesmo tempo, a gente acaba se deparando com esses corpos que não são europeus por onde a gente vai. Talvez não falando na mesa, não dando aula, talvez não no livro que a gente lê, mas talvez limpando a sala que a gente usa, talvez sendo o público que a gente atende quando a gente está falando de pessoas que também não são vistas como humanas, porque quando a gente pensa também o sistema de justiça, a depender de onde as pessoas vêm, a gente tem sistemas de justiça diferentes para as pessoas. O Attila Mbembe vai dizer, né, que para quem está do lado de cá, a gente tem a biopolítica, para usar o Foucault, a cidadania, que já é um problema. A cidadania é uma forma burguesa de dominação. Mas aqui, para quem está fora dessa linha da humanidade, nem isso. Aqui isso funciona, é a necropolítica. Aqui funciona o genocídio como estratégia de dominação. E não é um genocídio, vai dizer o Fanon, que visa acabar com os negros. Mas é um genocídio que visa adestrar esses corpos. Porque se são corpos... Já tem um problema aqui no lexo. Aqui essas pessoas só aparecem como corpos. E eu me refiro a elas como corpos, não mais como pessoas. Aqui são pessoas. Aqui são corpos. E se são corpos selvagens, destituídos de humanidade, são corpos em natureza bruta, são corpos selvagens que precisam ser adestrados. Então, é por isso que o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, há algum tempo atrás, disse que a polícia tem que ser diferente quando ela estiver no Morumbi e quando ela estiver em Paraisópolis. É por isso que hoje a gente tem um estado de exceção nas favelas do Rio de Janeiro. Nós todos que lutamos contra a ditadura, ficamos indignados com a ditadura, tem uma ditadura rolando nos morros do Rio de Janeiro, enquanto a gente se indigna contra, ou pela não implementação da democracia. Ou quando a gente pensa, inclusive, aí eu vou tocar numa coisa polêmica, que pode ofender alguns, mas quando a gente pensa em alguns presos injustiçados por esse sistema injusto, há uma invisibilidade de milhares de outros presos que não vão ter o mesmo status, mesmo que aqui também tenha pessoas não quistas, mas os recursos, o acesso, inclusive para fazer ouvir determinados gritos, aqui eles não serão ouvidos, não há possibilidade de escuta, porque aqui a gente está falando só nessa separação burra que o Ocidente criou e que a gente herdou entre razão e emoção, entre alma e corpo. E o corpo, ele não fala, tem a alma que fala por ele. Essas vozes aqui não são escutadas. Na época do salve do PCC, em 2006, que os integrantes do PCC mataram dezenas de policiais de forma covarde, absurda, violenta. Nessa mesma época, nessa mesma semana, a polícia do estado de São Paulo matou mais de 400 jovens em retaliação. E a justificativa do policial era: estou matando bandido. Mas qual era o critério para descobrir quem é bandido na madrugada? Esse critério ninguém tem dúvida no Brasil. Ninguém tem dúvida. Tanto que, depois das mortes, no noticiário, aparecia assim: tantos cidadãos de bem, para se referir à família dos policiais, foram mortos 3, 4, 7, 12. Mas, como um contraponto, quase um alívio, mais não sei quantos suspeitos foram mortos em confronto. Até o Lexo, a gente não usa nunca, quando um preto é assassinado, a gente não usa o termo assassinado. A gente usa o termo foram mortos. E morrer, todo mundo vai morrer um dia. Não tem sujeito. Quando eu falo assassinado, eu preciso perguntar quem assassinou. Mas quando eu falo foram mortos, quem morreu?
Suspeitos foram mortos. O cara é suspeito até que ele prove o contrário. E aí, no dia seguinte, a gente tem esse dado como absoluto, ou às vezes a família com uma carteira profissional do falecido, porque além de lidar com a dor da morte, ela vai ter que lidar com a morte da imagem, né? São duas mortes. A necropolítica ela não é só a morte pura e simples, mas ela é a espetacularização da morte como estratégia de controle de todo mundo. E a família vai ter que também lidar com a morte da imagem, com a morte simbólica dessa pessoa, né? Então é interessante pensar que essa seletividade ela é parte estrutural da história do Brasil. Aliás, se a gente pensar com Frantz Fanon, ela é parte estrutural da história da modernidade, da história do capitalismo. E ela marca o nosso jeito de pensar. Ela marca, de um lado, uma Europa que se pensa como sujeito da razão, e ela marca, por outro lado, uma invisibilidade do negro e da negra como sujeito, como ser humano, sujeito de direito, como sujeito humano. Há uma invisibilidade. Quando eu penso humano, o negro não está. Quando eu generalizo, quando eu falo, vamos fazer um debate, o negro não está. Quando o negro aparece? É enquanto corpo. Enquanto o corpo pode. Porque o lugar do escravo é o corpo. A contribuição do escravo é uma mentira. O Aristóteles dizia que o escravo é um instrumento vivo de trabalho. Porque mesmo o escravo ele é um trabalhador que faz escolha. Ele não é só um corpo. Mas num status jurídico, o escravo é só um corpo. Ele tem o mesmo status de um boi. Ele é uma peça semovente. Então, como corpo, o negro pode aparecer. Seja esse corpo algo horrível, aquele corpo que me ameaça, que pode se rebelar, que pode cortar a cabeça do senhor na madrugada, do senhor de escravo. Seja aquele corpo que satisfaz o desejo na madrugada ou de dia. Como o corpo pode. É por isso que se a gente fechar os olhinhos e imaginar um cientista, dificilmente a gente vai imaginar um cientista negro. Mas se a gente fechar os olhinhos e imaginar um jogador de futebol, um cantor de rap, ou de samba, ou de qualquer coisa, é muito mais fácil encontrar negros em atividades do corpo. Mas atividades da razão, na filosofia, na ciência, o negro não aparece. Ele só aparece como corpo. Então é nesse sentido que o Fanon vai dizer que nessa sociedade racista, o negro não é um homem. O negro é um homem negro. E quando o homem negro aparece, é só enquanto o homem negro. A raça vem antes. Antes de saber quem o Davidson é, a gente já sabe que é um negro que está entrando. E a gente já supõe uma série de coisas que a nossa sociedade diz que é um negro, antes de conhecer o Davidson específico. Mas o que a nossa sociedade diz que é um negro? O negro é esse corpo que, sem razão, o negro é esse corpo não civilizado, o negro é esse corpo selvagem, que é bom de cama, joga bola bem, tem a ginga, como diz um dos vices candidatos a prefeito, tem como é que é o termo que ele usou mesmo? Oi? A indolência, mas não tem o conhecimento, a tecnologia. Se esse negro é um corpo, esse corpo o corpo é selvagem, a natureza é selvagem. Aliás, o termo doméstico, ele vem na etimologia como um contraponto, a Angela Davis vai dizer isso pra gente, como contraponto a selvagem. Quem que é o doméstico? É quem foi domesticado, um cavalo domesticado, um animal doméstico. E a empregada doméstica é esse animal que foi domesticado. Um trabalhador doméstico é alguém que foi domado. O negro é um animal que ou ele é domado ou ele é um animal selvagem que nos ameaça. É por isso que o negro, nessa sociedade racializada como a nossa, ele é suspeito até que ele prove o contrário. Eu estou insistindo para dizer que há uma construção histórica, primeiro, de oportunidades desiguais para negros e brancos na sociedade de classe brasileira. Segundo, que para além das oportunidades, mesmo quando individualmente as pessoas conseguem quebrar essas barreiras, elas ainda são vistas como suspeitas até que prove o contrário. Seja suspeito do delito, seja suspeito de estar no lugar errado, seja suspeito... Porque o negro é esse corpo que... cuidado que esse corpo é como se ele fosse mais corpo do que outros corpos, né? E isso tem essa ideia, o Fanon vai usar o termo tara. Essa tara que constrói o outro, e o negro é o outro, como monstruosidade, ela está presente no nosso imaginário. Mesmo que a gente diga, eu sou contra o racismo, eu vejo todo mundo como igual, todo mundo é filho de Deus. Mas se a gente fechar um olhinho, tem uma pesquisa comportamentalista nos Estados Unidos com policiais. E o que a pesquisa faz? O policial ele tem uma arma de simulação
e ele tem que decidir se ele atira ou não nas imagens que aparecem. Então tem várias imagens de risco. Pela lei, se o policial precisa salvar a vida de outra pessoa ou a dele, ele está autorizado a usar o poder de fogo para conter o outro. Isso dentro do sistema burguês que a gente tem. E aí o policial tem algumas situações, ele tem que decidir se ele atira ou não. E aí o que a pesquisa mostra? É que colocando pessoas negras com as mesmas roupas, com o mesmo cenário de fundo, há uma propensão muito maior do policial atirar, muito mais rápido quando a pessoa de fundo é negra do que quando ela é branca. Só que se a gente pensar, o culpado disso não é só o policial, não é só o policial que está apertando o gatilho, dos 497 pessoas lá em maio de 2006, ou em todos os dados que vocês estão vendo desde o começo. Não é só o policial que aperta o gatilho. Esse policial ele foi numa escola, e quando ele foi estudar a história da humanidade, o negro nunca aparecia como humano. Esse policial foi na igreja, e quando ele foi na igreja, Deus era branco. E toda vez que aparecia a África, era como coisa do mal. Esse policial, ele fez universidade. Esse policial ligou a televisão. Esse policial, ele está amparado por um sistema legal que também não julga igual o branco e negro. Várias pesquisas, e o Bruno já adiantou, mostram que, às vezes, quando a gente compara pessoas com o mesmo delito, às vezes a pena é diferenciada a depender de onde a pessoa está, de qual bairro que ela mora, quem é essa pessoa. Você tem um conjunto de coisas que fez a professora Ana Flausina, dizer que não existe guerra às drogas no Brasil. Existe guerra a alguns grupos. Porque se a droga estiver na mão de um playboy de qualquer bairro rico do Brasil, ele vai ser chamado de jovem foi pego no jornal. Jovem foi pego com quantidade de droga, se ele for chamado de alguma coisa. Se aquela droga chegar a vir a público. Porque ele não é suspeito até que ele prove o contrário. Agora, se eu pegar a mesma quantidade, ou quantidades bem menores, o caso do Rafael Braga é o mais gritante, quando a gente olha o trato com os jovens negros, quem segura o tal do entorpecente define mais do que o próprio entorpecente. Não é o delito em si que está em discussão, é quem é acusado, e aí outra contribuição da Daniela, é quem é acusado de praticar o delito, porque quando vai se ver também, muitas vezes a gente tem pessoas que sequer vão conseguir provar que eram inocentes. Aliás, tem um caso quentinho de ontem, de uma estudante negra na universidade, uma dançarina, que inclusive ela tem fotos de um desfile no dia do crime que ela foi acusada de praticar em outro estado. Mas ela está presa, porque o negro ele é suspeito até que ele prove o contrário, e muitas vezes ele não consegue provar. Se o Davidson, que é negro, não sei se vocês perceberam, mas foi encontrado por um policial na madrugada, talvez ele não vai ter tempo de mostrar a carteirinha da universidade. A pergunta que fica para vocês, para nós, para reflexão é: em que momento a gente foi esse policial que apertou o gatilho? Porque se o policial não aperta o gatilho sozinho, em que momento esse gatilho também está nos espaços de socioeducação? Em que momento esse gatilho está na caneta, está no relatório que a gente vai escrever, que vai definir a vida desse menino, às vezes para sempre, porque todos nós temos histórias na nossa vida que talvez, se a gente tivesse tido o azar de ter sido pego, talvez tudo teria sido diferente. E aí qual o papel de todo esse sistema? Será que é socioeducar ou é ser um sofisticado sistema de necropolítica para algumas pessoas que não são vistas como humanas nessa sociedade? Então, aqui só uma coisa rápida, né? Saiu no jornal O Globo uma pesquisa mostrando que morar em favelas é um agravante para condenação e tráfico de drogas. 4 em 10 pegos com drogas no estado tem pena ampliada a depender do lugar. E esse lugar não são quaisquer lugares. A gente sabe... Vocês sabem quais são esses lugares, né? E cada vez mais a criminologia crítica tem revelado essa dimensão da racial, da seletividade, e o quanto que ela implica não só um trato do aparato armado do Estado, mas de todo o aparato que inclusive nos compõe no trato com essas pessoas. Então, o meu tempo estourou, mas eu só queria trazer algumas questões para a gente pensar, que se o homem negro não é visto como humano, em que momento ele é visto? Ele é visto como antítese ao humano. Ele não é visto como humano, ele é visto no máximo como humano.
Mas nesse jargão e nessa tara racista, humano não é humano, ou não é tão humano. E isso tem implicações que vão da escola até o sistema de justiça. Então o negro não é visto como humano, mas tem momentos que o negro aparece. E como aparece? Ele aparece sempre como esse negro que serve quando aparece. Aqui tem um caso interessante, o filme Django Livre. Tem lugares que o homem negro pode aparecer. Se a gente pensar no mordomo, não sei se vocês assistiram, mas vale a pena pensar nessa figura como alguém que é inofensivo, alguém que é doméstico ou domesticado, aí pode, mas aparece desde que seja para colocar na cena principal o principal sujeito. Mas tem outros momentos que o homem negro também aparece, que compõem o nosso imaginário. Porque se a gente está no matriarcado da miséria, que a Sueli Carneiro falou, aqui também ele pode aparecer. Esse homem tranqueira, esse homem do corote, esse homem que é sempre esfacelado, esse aqui também tem espaço. Ou esse aqui também pode. Porque se o único momento para o negro ser é corpo, então enquanto corpo, esse corpo vai ser valorizado. Mas só enquanto corpo. Tudo que ele tiver além do corpo para oferecer não interessa. Nem na produção de conhecimento, nem na produção de narrativas sobre si. É sempre outro que fala sobre esse corpo. Mas enquanto corpo, pode. Ou aqui. Quando que um jovem negro pode se ver? É aqui. Positivamente, é aqui. Quais são as referências positivas? Dependendo do lugar que eu tô, quais são as referências positivas que me foram apresentadas? As referências de sucesso. As pessoas admiradas que me apresentaram foram essas. Então é aí aquela fala do Mano Brown, né? No show lá na Zona Leste, em Itaquera. Antes de uma música chamada A Vida é um Desafio. Ele fala, você vai fazer... Todo mundo quer ser respeitado. Mas você vai fazer o que tiver a seu alcance. Você vai dar o melhor de você, mas nem todo mundo vai conseguir dar o melhor. Nem sempre a gente vai conseguir dar o melhor. Então a gente vai fazer o que tiver ao nosso alcance. O que está ao alcance desses jovens institucionalizados pelos nossos trabalhos, pelas nossas canetas, pelas nossas práticas? O que está ao alcance como possibilidade concreta, mas o que está ao alcance como possibilidade de representação positiva de si? Enquanto sonho. Quando a gente diz que ele não deve fazer isso, que ele deve fazer outra coisa, o que a gente apresentou de possibilidade que vá para além desses referenciais? Em que momento o negro aparece como sujeito no nosso espaço de trabalho? Essa é uma pergunta que deve ser feita para a escola, que deve ser feita para o sistema de saúde, que deve ser feita para o sistema de justiça, que deve ser feita para nós. Agora, se a única forma do negro ser reconhecido é enquanto corpo, a outra pergunta é, e se eu nem corpo consigo ser? O que acontece quando eu sou um corpo que não é corpo? Ou o que acontece quando eu não consigo corresponder a esse estereótipo racista de corpo que a sociedade escravista criou? Geralmente eu sou alvo, inclusive, de outros negros que se enquadram naquele perfil de corpo, porque o feminismo já vem chamando a atenção do quanto que o poder masculino, inclusive, ele é o sistema leão-gatinho, que é abanar o rabo para os mais fortes e rosnar para os mais fracos. E muitas vezes a gente tem também reproduções, mesmo entre os espaços negros, porque se a única forma de valorização é ser corpo, é ser viril, é ser violento, se a agressividade é a única linguagem possível, quem não domina essa linguagem vira alvo de quem domina. E aí isso tem consequências, né? Uma delas se a gente pensar, por exemplo, essa ideia do Mises de sociabilidade violenta, talvez tenha chegado o momento da gente também pensar o racismo como um dos elementos que promovem uma sociabilidade violenta, junto com a classe. Não estou dizendo para excluir a classe. Porque se todas as outras formas de existir, de aparecer, me são negadas, talvez a violência seja a única que me aparece como possibilidade para eu existir, para eu corresponder àquele homem do Velozes e Furiosos, ou para eu ser visto. Tem vez que queimar um ônibus em via pública é a única forma de dizer que o meu irmão não era traficante, assim como a mídia antecipadamente classificou ao reportar aquela morte. Ou assim como a polícia antecipadamente colocou como auto de resistência, por exemplo. Às vezes queimar o ônibus é a única forma. Então, se a violência é a única forma de se expressar, talvez a gente vai ter que rediscutir a violência não só como desvio, mas às vezes como expressão. Mas qual é o nosso papel? O nosso papel é amenizar essa violência, desviar, convencer que tem outros meios. Mas será que tem?
quem que tem? São provocações. Então, em síntese, né, o Clóvis Moura fala do quanto que as interdições provocadas pelo racismo muitas vezes encontram na violência a única forma de expressão. Então, mais do que discutir a violência, a gente tem que discutir que tipos de negações sistemáticas colocaram violência como única forma de expressão. Esse é o ponto do Agamben, o ponto do Fanon, porque a violência não está só na interrupção da ordem. Se a gente acha que a violência é a interrupção da ordem, então estava tudo certinho, aí queimaram o ônibus. Tava tudo certo, vou dar outro exemplo, tava tudo certinho, aí roubaram o meu celular. Foi violento. Se a gente acha que violência é só alguém roubar o celular e não alguém ter que roubar o celular, então basta mais polícia, mais violência para impedir que a ordem seja interrompida e a violência se acaba. Quando, na verdade, a própria ordem é violenta. São Paulo é uma região construída com segregação espacial. Isso é violento. Quando a gente pensa do ponto de vista de desemprego, quando a gente pensa do ponto de vista de distribuição, de qualquer coisa, inclusive de reconhecimento, existe uma violência estrutural e implícita colocada na ordem das coisas, que a gente nunca vê como violência. A gente vê como violência quando alguém resolve interromper a ordem. E aí, para quem interrompeu, alguns querem matar, outros querem socioeducar. Mas a própria violência que gerou a ordem muitas vezes escapa. E, por fim, uma outra questão interessante, quando a gente pensa o Velozes e Furiosos, e aí eu volto no debate de gênero, até que ponto a nossa sociedade tem incentivado um certo jeito de ser homem que também ajuda a explicar esses números e essa realidade que a gente enfrenta. Só que esse jeito de ser homem ele é dificultado pelo racismo. Então eu vou buscar outras formas, né? Então, uma questão que a gente precisa questionar é a própria virilidade como expressão de masculinidade. E como expressão de masculinidade negra, inclusive. Então é isso. Eu queria dizer que, diante disso, a gente tem vários desafios. Entre eles é pensar qual é o lugar do homem negro nos estudos de gênero, nos estudos de violência. Como que a gente pensa os jovens negros? Eu queria ouvir de vocês. Como são pensados os jovens negros no cotidiano de trabalho? E o que a gente pode pensar para ir na contramão desse processo, né? São questões que eu queria deixar e que são questões abertas que precisam ser respondidas coletivamente. É isso. Obrigado pela atenção. Muitíssimo obrigada, Davidson. Na parte da manhã, a gente fez 2 blocos de perguntas com 5 perguntas. Tudo bem para vocês? Bem? Vou abrir, então, gente, tanto para pergunta como a gente combinou, quanto para declarações, enfim, né, para a gente acolher. Quero mencionar aqui que o professor Davidson tem um livro recém-lançado, chama Franz Fanon, um revolucionário particularmente negro, pela Ciclo Contínuo Editorial, né? Então, quem depois pode fazer aí propaganda, trouxe livro? Trouxe livro, enfim.